prática, tá bom? Vamos lá. O que a gente precisa evitar para que a gente não mine essa confiança que os nossos filhos têm em nós, tá bom? Então, primeiro, o que a gente faz com muita frequência? Quando a gente vê que a criança não tomou banho como deveria, quando a gente vê que a criança não arrumou o quarto, não fez o dever que ela deveria, sei lá, passou muitas horas comendo, o que a gente faz? A gente reclama sem... assim, parece que a gente está murmurando em voz alta. Nossa, quantas vezes eu vou ter que te dizer que você não pode deixar o sapato no chão, né? Por que você não fez o seu dever de casa? Quantas vezes eu vou ter que dizer que você precisa fazer dever de casa? Quem você acha que você vai ser no futuro sem fazer dever de casa, né? Então a gente vai falando uma série de coisas que, enfim, a criança fica só, tipo, pensando nas perguntas que a gente faz. Bem, como é que eu vou responder isso pra minha mãe? Porra, o que você acha que você vai ser? Como é que responde eu isso? não sei, mãe, eu não sei nem, eu acho que, sei lá, eu queria ser... Eu não sei o que é futuro, o que é ser, o que é... Eu não sei, não gostei muito de palavras. Usar pra criança, né? O que você quer ser, né? Às vezes, não, eu quero ser catadora de lixo, eu quero... Enfim, a minha irmã queria ser aquela menina que entrega papelzinho no sinal. Minha irmã queria ser isso, achava o máximo. Enfim, então ela fala, bem, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir catar o lixo. Enfim, é uma coisa... Não tem nada a ver com nada. Né, exatamente. Então, o que a gente faz? A gente não deve falar de forma a murmurar, a ter devaneios na frente da criança, sem dar uma orientação clara. Então, a gente vê o problema, a gente quer que ela sinta compaixão de nós. Então, a gente perde a autoridade na hora. Porque ela fala, bem, minha mãe está perdida. Ela não tem a mínima ideia do que ela deveria fazer. Eu estou aqui fazendo o que eu quero. Ela não tem a mínima ideia do como ela faz para eu fazer determinada coisa. E, no fim, eu faço o que eu quero, né? Então, a gente acaba não dando uma orientação clara aos nossos filhos, né? Então, é comum que a gente fale o que irrita sem a gente dar uma orientação. Então, a gente não deve fazer isso, né? A gente só mostra descontrole, incapacidade, a gente só provoca insegurança para a criança, né? Outra coisa que a gente não deve fazer e que é muito frequente hoje se falar sobre isso, dar explicações sobre as nossas ordens, né? E aí, qual é a tentativa das pessoas? Bem, eu vou dar uma explicação para que ela adquira consciência e capacidade de decisão para ela tomar a decisão certa. Só que a gente esqueceu aquela coisa que eu falei anteriormente. Ela não tem as faculdades humanas necessárias para que ela consiga entender as suas explicações e alcançar, né? Então, por exemplo, você chega para uma criança e fala, olha, meu filho, você tem que comer tudo. Olha quantas crianças estão passando fome na rua. Ela fala, bem, ela nem sabe que crianças são essas, ela não entende muito bem o que é isso. Isso faz algum sentido no mundo de alguns adultos. No mundo infantil, isso nunca faz sentido. E mesmo assim, de alguns. De alguns, óbvio. Quantos adultos que jogam comida fora, por exemplo, não estão nem aí para quem está... Não estão pensando na África, exato. Não é bem, o processo de se alimentar não é esse exatamente. O processo também. Não é esse o motivo. É esse. Exatamente, o processo não é esse. Então, evitar... Significa que você nunca possa dar explicações sobre as coisas? Não significa isso. Você pode dar explicações, mas em momentos corretos. A explicação ela não pode estar associada à ordem. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, bebê, que a minha bateria... A explicação não pode estar associada no momento da ordem, né? Então, você pode dar explicação fora desse momento que você vai dar a ordem. Se você quer explicar, se você quer conversar, se você quer instruir, você deve fazer isso sim, através de histórias, em momentos descontraídos, em momentos que de fato ela obedeceu. Você fala, nossa, filho, que bom que você obedeceu, porque realmente isso é importante por causa disso, disso, né? Ela está aberta porque ela já fez algo positivo. Então ela já está totalmente aberta às suas explicações. Quando a gente faz isso, no momento que ela já vai ter que fazer uma coisa, que ela não quer muito bem, você vem com as suas explicações, ela bloqueia tudo que você está falando e não está nem mais prestando atenção. Então essas explicações só vão ser motivo de resistência. Porque ela vai começar, bem, mas isso não faz sentido. Ela vai começar a te questionar, mas por quê? Mas por que assim? Mas porque meu amigo? Mas por que não sei o quê? E ela vai começar a colocar resistências às suas ordens, né? Então a gente precisa focar na ordem e não nas explicações, né? Então, evitar sermões
é uma outra coisa, porque muitas vezes a gente faz isso. Você tem que obedecer, você tem que fazer o seu dever de casa porque quem você vai ser na vida? Tem que fazer o dever de casa porque olha quanto seu pai trabalha para pagar essa escola, porque não sei o quê. E daí a gente liga modo sermão e a criança já não está mais escutando nada disso. Ela fala, mãe, fala com a minha mão. Tipo, eu não tô mais prestando atenção em nada. Ou tá acuada e com medo, né? Assim, não necessariamente ela tá enfrentativa ou debochada, né? Ela pode ficar acanhada e medrosa. E muitas vezes, se nós somos pais que passamos muito sermão, isso afasta os nossos filhos de nós. Porque na hora que eles têm que falar algo que eles não fizeram bem, que eles fizeram errado, que eles mentiram, que eles esconderam, que eles roubaram, pequenas coisas infantis, eles vão ter medo de falar conosco, porque a gente vai passar um sermão. A gente não vai compreender o que foi, né? E isso é uma das coisas que a gente vai falar no curso, né? O que é uma criança que a gente pode esperar dela, e nesse sentido de que, bem, é normal que a gente erre, é normal que a gente não consiga acertar o tempo inteiro, que uma criança minta uma vez e ela vai mentir de novo, embora eu tenha dito que isso é uma coisa errada, ela ser feita, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Então, outra coisa, evitar sermões. Outra coisa que eu falava antes, evitar a ansiedade da escolha, né? Isso, então, isso é bom. Evitar a ansiedade de toda hora ela ter que ficar escolhendo coisas. Hoje, uma menina me perguntou assim no Instagram, Sâmia, eu tenho que desenvolver o hábito de uma criança, de um bebezinho, desde que ele nasce? E eu fiquei pensando tanto na pergunta dela, né? E aí eu fiquei pensando, eu fiquei me lembrando quando um bebezinho nasce, e o quanto é ansiogênico você não saber exatamente o que fazer e você ter que decidir a todo momento. Então, um bebê é isso. Você olha para um bebê, ele começa a chorar, você não sabe se ele está com fome, se ele tem que trocar fralda, se ele está com sono, e você tem que decidir. Eu boto no peito, eu tiro do peito. Eu dou livre demanda, eu não dou. Será que ele mama tudo ou não? Aí ele mama golfa. Aí, tipo, será que ele precisa dormir? Eu fico tentando fazer ele dormir. Eu ainda, mãe de primeira viagem, não sei exatamente como faço para ele dormir. Isso é um fator de ansiedade enorme. E a criança passa por esse processo. Ela não sabe qual é o melhor hábito para ela adquirir. Ela não sabe que fazer o dever vai fazer dela uma pessoa inteligente e vai aumentar a capacidade dela que ela tem, a capacidade que ela tem de poder escolher na vida quais são as profissões que ela vai ter. Então, eu, enquanto mãe, eu preciso reduzir essas possibilidades e o dever tem que ser algo que ela vai fazer. Agora, a gente vai falar como a gente vai fazer isso, tá? Como fazer ela fazer, tá? Então, isso, diminuir o estresse da tomada de decisão. Você mesmo fala isso. Se você tem muitas possibilidades, você não faz nenhuma, você fica perdido, né? Então, reduzir o estresse da tomada de decisão diminui a ansiedade e isso não vai tirar a liberdade dos nossos filhos, tá? Outro ponto que é importante a gente não fazer, não usar os nossos sentimentos negativos para motivar a obediência. Isso é muito comum. Isso é bom de falar. Tipo, meu filho, a mamãe tá tão cansada, a mamãe trabalha tanto, eu fico tão triste, eu fico tão decepcionada com você quando você faz uma coisa errada. Puxa vida, caramba, a gente tá aqui tentando fazer tudo por você e a criança olhando para você do tipo assim, tipo, desculpa, mãe. Então, tipo, ela não sabe se ela fica triste, se ela te consola, se ela... Bem, tudo bem, mãe, mas eu não sei como fazer isso. Muitas vezes se ela te consola, você botou no lugar de pai e mãe. Se ela só fica triste e ela tá impotente, você tá dizendo que era melhor que ela não tivesse existido, tivesse nascido, né? E depois uma outra coisa, ela não tem também claro o que são os sentimentos humanos, né? O que é exatamente a decepção, a raiva, a tristeza. Sim. A criança não sabe exatamente que sentimentos são esses que você está dizendo para ela. Exatamente. Mas eu trabalho e além disso, eu falo muito isso, né? Que nós somos intérpretes da realidade dos nossos filhos. Isso, exatamente. Mas, puxa, é motivo de tanta tristeza, assim, algo que eu fiz, de eu não ter te obedecido em ter comido tudo, né? As coisas têm hierarquia na vida. Sim. Então é importante a gente passar isso. Bem, o fato dela não ter comido, isso não é motivo de tristeza para mim. É motivo de eu tentar ajudá-la a fazer como ela vai, a partir de agora, conseguir comer a comida toda no tempo certo. Enfim, todas as coisas, né? Então, eu não tenho que transferir para ela a minha impotência materna, né? Eu falo isso em relação aos maridos com as esposas também. Os caras não tem que ficar falando com a mulher tudo que acontece. Desculpa, bem, mas assim, não tem que resolver, entendeu? Assim,
transferindo o problema, entendeu? Pra esposa, assim, ficar falando pra mulher, tô com isso, tô com aquilo no trabalho. Então, assim, cara, vai, resolve pronto, entendeu? Porque a outra pessoa não tem o que fazer em relação a isso, esse problema é teu, no fundo. Assim. Exatamente. E a verdade é que muitas das nossas tristezas e decepções passam um pouco pelos nossos próprios problemas. Porque a gente teve ciúme, porque a gente teve a gente colocou uma expectativa que não devia, uma série de coisas que a gente precisa tentar ajustar também. Nem sempre a culpa é da outra pessoa, é o que acontece na educação. A culpa não é só da criança, a gente está ali para instruí-la, né? Outro ponto que a gente faz errado, palmadas e gritos, né? Isso só a gente perde a confiança das crianças e a nossa autoridade, né? Porque a gente perde a boa capacidade de escuta e cooperação da criança. Porque, imagina, se você, enquanto meu marido, começa a falar comigo gritando, na hora, na minha cabeça, começa, quer saber? Que saco, puxa vida, caramba, tu só reclama, nananã, né? A gente começa a, resistir na hora. Não falar com a pessoa maluca. Entre os adultos gritando. Isso é muito claro. Por que seria diferente para as crianças, claro. Né? Se alguém reclamando, gritando para mim, ou já se queixando, sempre, olha, você acaba a criança fica bloqueando. Você ou bloqueia, você vira o jogo. Cara, eu tenho que cuidar dessa pessoa, que ela tá desequilibrada. Assim, ou você bloqueia e resiste e despacha se for possível, ou você vira o jogo. Cara, a pessoa não tá bem. Sim, mas uma criança vai ficar com medo. Ela vai ficar com medo em regra vai. Exatamente, e ela vai começar, de repente, a obedecer por medo, mas isso demora muito pouco tempo, e é a grande queixa dos pais, né? Tipo, eu grito, eu bato, aonde isso vai parar? Se ele só me obedece batendo? Claro. Muitas vezes as pessoas falam isso pra mim, meu filho só me obedece quando eu bato. Aonde isso vai parar?